Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da classe da Escola Bíblica Dominical, a classe dos jovens. Estaremos comentando a lição de número 4. Estamos falando nesse trimestre, sobre Davi. O tema geral da nossa lição é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé, ação em meio às adversidades da vida. Lição do segundo trimestre. Está aqui. Esse é o título da nossa lição. Tá certo? Vamos estar aprendendo sobre um assunto muito interessante, onde na lição 4 vai trabalhar a questão da fidelidade de um amigo, não é? Amigo Davi, amigo fiel. Esse é o tema, o título desta lição, tá certo? Nós estaremos comentando sobre essa temática. Com certeza será uma bênção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está passando aqui pela primeira vez, né, e queira se inscrever nesse canal, deixa o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas por este vídeo, por esse estudo. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Quero agradecer aos demais irmãos inscritos já no nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus, tá certo? Vamos partir para a nossa aula, na aula de número 4, onde estaremos comentando um assunto muito interessante. Na verdade, essa lição número 4, ela está baseada na amizade de Jonatas e Davi. É onde temos um dos maiores exemplos de amizade, que se desenvolveu essa amizade entre Davi e Jonatas. Após uma batalha com Golias, Davi foi logo alistado no exército de Israel, devido a essa grande vitória, sob o governo do rei Saul. Então não demorou muito para Davi se destacar, tornar-se um dos melhores soldados. Enfim, ele agia com prudência, feria os filisteus de modo significativo, né? Foi nesse inteirinho aí que a alma de Jonatas apegou-se a de Davi. O filho de Saul e Davi eram parecidos na coragem, integridade, fé para com Deus. Então, Jonatas era filho de Saul, não é? Nós vamos fazer essa tratativa aqui dentro da nossa aula. Nós vamos observar que Jonatas, ele trabalhava dentro da visão de Deus, né? Ele tinha um apego também pelas coisas de Deus, tá certo? Nós vamos observar isso. E dentro dessa questão, nós vamos ver essa demanda junto com os nossos jovens. Quero louvar a Deus pela vida de todos os jovens do nosso ordeiro e progressivo país, tá certo? Então, se você já é inscrito no nosso canal, verifique se a inscrição ainda está de pé, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like ou seu dislike. Forte abraço, vamos para a nossa aula. Quem foi Jonatas? Nós já trabalhamos sobre Davi, agora vamos trabalhar quem foi Jonatas. Que tipo de amor ou de amizade era essa entre Jonatas e Davi? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho DVD. Portanto, não perca, fique conosco. Vamos para a nossa aula. Glória a Deus. Então, como eu já disse, foi nesse inteirinho que houve essa... Davi era parecido com Jonatas no quesito de integridade, fé. Então, essa identificação fez com que os dois se tornassem grandes amigos, né? Isso tanto é verdade quanto que Jonatas apresentou em suas roupas, né, e armas a Davi. Ele apresentou as suas roupas e as suas armas a Davi, como foi um sinal de público, de grande afeição, né? Então, e respeito. Então,
Existem dois termos que é interessante trabalharmos, jovens. Por exemplo, fiel e leal. Quero trabalhar também dentro dessa proposta. Fiel e leal. Entendeu? Nós vamos observar aqui que Davi, amigo fiel. Essa lição é comentada por Tiago Santos. Ao meu ver, é novato, não conheço nada da escrita dele. Vamos ver como se desenvolve aqui, mas tudo bem, Deus abençoe. Diz assim: em tempos difíceis, como nos dias atuais, é raro encontrar amizade semelhante à de Davi, a de Jonatas e Davi. Vivemos em uma sociedade cada vez mais egoísta, materialista, sem amor. Por conta desse comportamento nocivo, as relações fragilizam, tornam-se cada vez mais superficiais diante desse cenário. Então é fundamental que o jovem cristão saiba escolher bem as amizades, pois são elas que influenciarão as suas escolhas, com a visão de mundo, estilo de vida e etc. Então, nós vamos observar. Nós vamos observar essa questão quando vamos trabalhar essa questão de Davi, de Jonatas. Jonatas foi um dos príncipes israelitas, filho de Saul. Ele é mencionado em vários livros da Bíblia. Nós vamos observar em 1 e 2 Samuel, é citado aqui. Jonatas é conhecido por sua amizade com Davi. Ele era um jovem pastor, o Davi era um jovem pastor que havia sido escolhido por Deus para suceder Saul no reinado. Então, que Saul, por sua vez, era pai de Jonatas, a amizade entre Jonatas e Davi é um exemplo de lealdade e amor. Então, nós temos dois termos aí: fiel e leal. Fidelidade e lealdade se equivalem, Nós vamos observar a lealdade de Davi, a lealdade de Jonatas a Davi. Mas quais os feitos militares que tinha Jonatas, Jonatas foi um guerreiro valente, liderou israelita em várias batalhas contra os filisteus. Ele é conhecido por sua coragem e habilidade militar. Jonatas reconheceu que Davi era o escolhido de Deus para suceder seu pai como rei de Israel. Ele protegeu Davi da ira de Saul, ajudou a garantir a segurança de Davi. Ele morreu em uma batalha contra os filisteus, junto com seu pai Saul e seus irmãos. A morte de Jonatas foi um golpe para Davi, que havia se tornado um amigo próximo, E qual é o legado de Jonatas? Jonatas é lembrado como um príncipe corajoso, leal, que protegeu Davi e ajudou a garantir a segurança do futuro rei, ou seja, de Davi. Sua amizade com Davi é um exemplo de lealdade, de amor, que pode ser inspirador para muitas pessoas. Qual a diferença desses dois conceitos, dessas duas palavras, lealdade e fidelidade? São conceitos relacionados que não são exatamente a mesma coisa. Fidelidade se refere à qualidade de ser fiel a alguém ou a algo, cumprindo com compromisso, obrigações. Já a fidelidade também implica com relação à confiança e compromisso. Já a lealdade refere-se à qualidade de ser leal a alguém, demonstrando dedicação e apoio. Lealdade implica uma relação de fidelidade e compromisso, mas também pode incluir um sentido de obrigação ou dever. Então, por isso que são diferentes. As diferenças propriamente ditas, elas estão aqui. A fidelidade é mais relacionada à ideia de cumprir com compromisso e obrigações, enquanto que a lealdade é mais relacionada à ideia de demonstrar dedicação e apoio. Uma cumpre e outra demonstra. Ponto. Então é basicamente isso.
a fidelidade pode ser mais objetiva, enquanto a lealdade pode ser mais subjetiva. Então, essa é a diferença, né? A amizade de Davi e Jonas, por exemplo, é um exemplo de lealdade e fidelidade. Jonathan demonstrou lealdade a Davi ao protegê-lo da ira de Saul, seu pai. E Davi demonstrou fidelidade a Jonatas ao lamentar sua morte, né? Então, logo, nós vamos esperar que elas são conceitos importantes, lealdade e fidelidade, que podem ser aplicados a muitas áreas da vida, incluindo relacionamentos interpessoais, profissionais, compreensão dessas diferenças pode ajudar aí a construir o relacionamento mais forte e significativo. É um negócio contundente, pode construir algo contundente dentro desse quesito, tá certo? Muito bem. Na nossa lição, como já estamos tratando, nós vamos observar nos devidos tópicos, na lição de número 4, deixa eu ver se fiz a marcação aqui. O texto principal diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. Provérbios 18, 24. No resumo está escrito assim: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de amizade inspiradora e edificante, né? Por isso nós vamos trabalhar com base nessa temática, né? E é o que está proposta também na nossa lição. Nós vamos observar no tópico de número 1 a amizade, uma amizade inspiradora, né? No tópico de número 2, amizades que edificam. No tópico de número 3, tópico de número 2, amizade que edifica. E tópico de número 3, deixa eu achar aqui, amizades virtuais. Isso aqui também é um problema. Inclusive, essa semana eu vou apresentar um material sobre essas questões de mídias, redes sociais e etc, né? Nós vamos observar no tópico de número 1, uma amizade inspiradora. Quem era Jonatas? Eu já trouxe aqui uma exposição sobre isso, né? Quando Jonas entra em cena, quando é que ele entra em cena? Em 1 Samuel 13, versículo 3. Já é um comandante das tropas do exército de Israel. Pouco se sabe sobre sua infância, no entanto, podemos imaginar que deve ter sido nascido na corte do rei, cercado de privilégio, educado de forma mais assertiva para os futuros desafios de um possível rei. Era um guerreiro ousado e corajoso, tendo participação decisiva em muitos conflitos, trazendo vitórias importantes para o reino, né? A essa altura, Jonatas era uma unanimidade entre Israel, sendo admirado, naturalmente pretendido por muitos como sucessor de Saul. Algo que chama a atenção aqui é o fato de que a fé, o caráter, a qualidade, e bondade e senso de justiça é encontrada em Jonatas, contrastam da forma impressionante com a ausência desses destaques no seu pai, o rei Saul, né? Mesmo sendo diferente do rei, em muitos aspectos, Jonas foi fiel ao seu pai até o fim, quando juntos tombaram em campo de batalha. Mesmo quando apoiavam e socorriam Davi, sempre buscou honrar o pai e convencê-lo de que no Belemita não havia ameaça, mas sim um forte e fiel aliado. Ele queria aliado, né? Ele queria a aproximação do pai, do Saul, seu pai, com Davi, né? Então, entendendo bem essa questão dessa amizade, né? Essa amizade sadia, dentro desse conceito, nós vamos observar que essa é o tipo dessa questão, dessa amizade sadia que tinha, uma amizade que não foi esquecida. No início do reinado de Davi, foi marcado por
por muitas guerras, aliás, muitas guerras, disputas territoriais, né? Então, uma amizade sadia, ela é um relacionamento positivo, construtivo entre duas pessoas que se apoiam, que se respeitam, que se valorizam mutuamente, né? Aqui estão algumas características que eu vou apresentar aqui sobre a amizade sadia, baseado nesse terceiro subtópico da nossa lição, né? Que diz assim, uma amizade que não foi esquecida, né? Os inimigos foram sendo vencidos e o início iniciou um tempo de estabilidade, prosperidade, progresso e paz. Nós vamos ver em 2 Samuel 7, verso 1, um tempo em que Davi poderia usufruir suas conquistas, mas vez demonstrou o seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com seu amigo Jonatas, no capítulo 20, versículo 15 de 1 Samuel e o versículo 42. Então Davi busca saber se existe algum descendente para que ele possa agir com bondade e retribuir a amizade nos anos passados de cuidar da família de Jonatas, né? Ele diz, alguém da família de Jonas que eu possa usar de benevolência, né? Ele já no reinado, então ele queria abençoar, ele queria apoiar e trazer em detrimento da amizade que tivera com Jonatas, não é? Ele queria deixar marcado também na família de Jonatas, né? Essa amizade e essa lembrança, essa lealdade e fidelidade que eles tinham. Jonatas já havia morrido há muito tempo e ele se lembra disso, alguém da casa de Jonatas, para que eu possa honrá-lo, né? Então, as pessoas, primeiro, respeito, amizade, por exemplo, amizade sadia, o que seria? Respeito mútuo. As pessoas que se respeitam se valorizam mutuamente. Elas tratam com gentileza e consideração. A comunicação aberta, as pessoas que se comunicam de forma aberta e honesta. Elas compartilham seus pensamentos, seus sentimentos de forma respeitosa, né? O apoio e encorajamento, as pessoas se apoiam e se encorajam mutuamente. Elas celebram o sucesso e ajudam a superar os desafios. Então tem respeito mútuo, confiança aberta, apoio e encorajamento, confiança, né? Comunicação aberta, aliás, confiança. As pessoas que confiam uma na outra, elas sabem que podem contar uma com a outra, né? Tem os limites saudáveis, que são pessoas que se estabelecem limites saudáveis, elas respeitam os limites uma da outra, né? Isso é amizade sólida e consistente. Os cristãos precisam, os jovens cristãos, nós outros também, adultos, precisamos levar isso em consideração com as nossas amizades, nosso núcleo de amigos, né? E assim sucessivamente, né? Às vezes no local de trabalho, às vezes na faculdade, e até mesmo na igreja, né? Tem os irmãos e tem aquelas pessoas que têm o seu núcleo de amigo um pouco mais próximo, né? Depois nós temos diversão e prazer, a pessoa que desfruta da companhia da outra, elas compartilham momentos de diversão, de prazer. Então, o exemplo de amizade aqui de Davi e Jonatas é um exemplo delas se respeitavam, se valorizavam mutuamente e se apoiavam no momentos difíceis, né? Esta é a verdadeira amizade, tá certo? E nós vamos ver que esse relacionamento sadio, essa amizade sadia, é valiosa, enriquece, traz prazer, traz alegria, um apoiando o outro. Então, cultiva a característica com respeito mútuo, comunicação aberta, apoio e confiança. As pessoas podem construir amizades saudáveis e duradouras, não é? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muitos colegas, mas tenho poucos amigos, né? Isso ficou provado ao longo dos anos que não é muito bom. Tem pessoas que não merecem nossa confiança, né? Para ser amigos, né? Não tem como. Então, dentro dessa questão, nós podemos observar de forma clara o tanto que Deus trabalha nas nossas vidas e na vida das pessoas, dos nossos amigos, enfim, né? Amizades que edificam, amizade que agradou a Deus, a amizade de Jonatas e Davi nos dá lição de preciosa, foi
foi uma amizade que agradou ao Senhor, sendo edificante para ambos, né? Permitindo que muitas vidas fossem abençoadas e estavam em conformidade com a vontade de Deus. Essa amizade transcendeu aí a esfera pessoal, né? Pelo significado, a relevância que se tornou um verdadeiro compromisso com Deus, né? Que buscamos, quando buscamos amizades dentro de padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos, desses efeitos psicológicos, desses efeitos afetivos, psicológicos, espirituais, dentre outros. A Bíblia nos traz muitos exemplos, que fiquemos com dois, por exemplo, né? Entre outros exemplos, Noemi e Ruth, sua contribuição, companheirismo, fé, Paulo e Silas, com unidade de propósito, em prol da obra missionária. Então, a força da amizade verdadeira, ela é indispensável para um relacionamento de amizade saudável, né? A força da amizade verdadeira. A palavra de Deus nos revela que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas é amigo mais chegado que o irmão, conforme está escrito em Provérbios 18, versículo de número 24. Se alguém diz que tem amigos, talvez não tenha nenhum. Ao longo da vida, vamos estabelecendo muitos contatos, criando os vínculos com diversas pessoas, mas quantos podemos chamar de amizade verdadeira? Essa é a questão, né? Então, Davi e Jonatas nos ensina a base, né? As bases das quais podemos construir amizades saudáveis e que nos ajudarão a cumprir com os propósitos divinos para as nossas vidas, né? Eles não permitem que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares, momentos difíceis, que se aproximaram ainda mais do que permanecer amigos até o fim. Isso se trata da amizade verdadeira entre Davi e Jonatas, né? A amizade entre Davi e Jonatas era tão sólida que os levou a firmarem uma aliança. 1 Samuel 20, versículo 16 e 17, que perdurou por anos e foi honrado por Davi, mesmo muito tempo após a morte de Jonas. Quem são as pessoas que são as pessoas próximas a nós, né? Podemos chamar de amigos verdadeiros. Elas passam por um filtro e um filtro apresentado acima, enfim, né? O cristão e as amizades. Isso aqui é muito importante. Nós que trabalhamos fora, temos nosso núcleo de amigos, precisamos saber que tipo de amigo que se soma na nossa vida, se acrescenta alguma coisa, não é? Porque aqueles que te levam à bancarrota não vai servir, vai te dar prejuízo e vai te fazer desviar dos caminhos do Senhor. E nós, jovens, estamos nessa terra para influenciar e não para ser influenciado. Então, influencie toda a sua inteligência, perspicácia, sabedoria, fé, determinação, use para influenciar pessoas, né? Para influenciar os amigos que diz ser seus amigos. Tem os amigos e os colegas, né? Tem que ter cuidado na faculdade, os amigos de happy hour, supostos amigos de happy hour, enfim. Tudo isso dentro dessa proposta, né, que a Bíblia nos traz, e essa lição vem nos trazendo nessa oportunidade, tá certo? Vamos no tópico número 2, nós temos aí a amizade que edifica, uma amizade que agradou ao Senhor, uma amizade que agradou ao Senhor. Nós podemos ver aqui uma infinidade de informações quanto às amizades do cristão, que o cristão deve procurar, né? Qual tipo de amizade, né, deve procurar. Quando vamos trabalhar sobre amizade inspiradora, por exemplo, nós temos aqui uma questão: Saul ou Davi? Eis a questão. A amizade com Davi trouxe impacto significativo para a vida de Jonas.
Jonatas, né? Inclusive em relação com seu pai, o rei Saul, diante da postura intolerante, ameaçadora contra o rei e o seu amigo Davi. Jonatas viu-se obrigado a escolher pela vontade de Deus e reconheceu que Davi era um ungido de Deus e passou a apoiá-lo abertamente. Mesmo diante do seu pai, Jonas se posicionou em defesa de Davi, pois conhecia a pretensão de Saul em matá-lo. Então a amizade de Davi e Jonas era tão forte que sempre que possível, Jonatas procurava visitá-lo e apoiar em tempos de adversidades, né? Isso aqui é amizade que perene, amizade consistente, né? Glória a Deus. Vamos à frente. Uma amizade que não foi esquecida, né? Já trabalhamos isso aqui. No segundo tópico, nós temos a amizade que edifica. A Bíblia é repleta de história, né? De amizades, porém, a amizade entre Davi e Jonatas é narrada com intensidade. É a plena materialização de Provérbios 18:24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que amigo mais chegado que o irmão. Então Jonas tornou-se para Davi um amigo mais chegado que seus próprios irmãos, que o rejeitavam e pensavam mal a seu respeito. Quando mais jovem, conforme capítulo 17, versículo 28 e 29, né? E assim sucessivamente. Então, um exemplo desses dois irmãos de fé revela algumas lições importantes. A primeira lição é que a amizade que agrada a Deus influencia-nos positivamente para que sejamos abençoados conforme a vontade de Deus. A segunda lição aqui é que a amizade verdadeira, a segunda lição apresenta, a amizade verdadeira não é pautada em mentira, desonestidade. Davi e Jonatas construíram uma amizade saudável que cumpriu o propósito divino, né? A aliança firmada entre eles perdurou muitos anos e foi honrada por Deus mesmo após a morte de Jonatas. A escolha de amizade, portanto, é fundamental para que tenhamos sucesso em muitos sentidos da nossa vida, né? Então precisamos escolher certo, escolher bem, né? Uma amizade que agradou a Deus está dentro desse aspecto de Davi e Jonatas, a força de uma amizade verdadeira, né? Isso aqui é importante. Então é como estabelecemos contato com muitas pessoas, né? E ao longo da vida. Então com algumas criamos vínculo por um curto tempo, enquanto que outras se tornam parceiros para toda a vida, independentemente do tempo. Há amizades que são verdadeiras e outras que são falsas. Cada tipo de amizade revela seu caráter específico ao longo do tempo. Então, isso é importante notar e perceber que vivemos isso no nosso núcleo, né, de amizade. Quando está na frente da juventude, é preciso ponderar a discernir quais são as verdadeiras amizades, né? Qual o papel, no caso, o papel delas em nossas vidas. Uma boa amizade pode trazer muitas bênçãos, enquanto que uma amizade falsa pode trazer muitos malefícios. A amizade entre Davi e Jonas é um exemplo claro de amizade verdadeira, saudável, edificante, uma amizade entre eles que é tão sólida, não é, que levou a firmar uma aliança, não é? 1 Samuel, capítulo 20, versículos 16 e 17, não é? E assim sucessivamente podemos observar aqui. Vamos para o tópico número 3, tópico de número 3, para o vídeo não ficar muito longo. Amizade virtuais, né? A fragilidade das relações virtuais. Nelas podemos nos conectar com um número de pessoas praticamente incalculável, né? Todas pessoas de todo mundo, desde grupo de amigos, desde seletos aplicativos até uma imensidão de seguidores, difícil de mensurar nas redes sociais. Os relacionamentos virtuais, independente de seus claros beneficiados de comunicação, não
são fortemente provocados na fragilidade das relações humanas, né? Essa questão de amigo virtual. Hoje nós temos palavras como fake news, nós temos palavras como bullying, não é? Que se fala muito nessas questões. Quando vamos trabalhar o distanciamento da realidade, uma vão desconexa da enviesada real identidade da imagem corporal, né? É uma frustração, com o apoio corpo pleno e desconfortos por isso psíquico e etc. Os problemas emocionais é um reflexo das distorções de conceito entre a ausência de vínculos saudáveis, os perigos de campo aberto, que é a fake news, fraude e perseguições, que é o bullying, entre outros, né? E assim sucessivamente. Podemos observar com clareza sobre esta questão, né, que é muito importante para nós, tá certo? Então, escolha as suas amizades, boas amizades que te faça acrescentar, que te faça ganhar alguma coisa, né? Aprendizado para a vida, experiência, coisas assim, né? E para que tenha solidez. No mundo da internet, tudo é muito voltado para o que é aparente. E nesse sentido, muitas pessoas tendem a postar foto, declarações de sua vida pessoal, na intenção de provar para o outro que o seu status quo vai bem nas redes sociais. Nas redes sociais, o relacionamento também são feitos do que é aparente. Muitas pessoas desenvolvem uma intimidade com um desconhecido, compartilham informações pessoais, pensando que estão conversando com alguém de confiança. É preciso entender que na internet os relacionamentos são superficiais, são relações falsas que surgem da tentativa de preencher aí o vazio de pessoas que estão na solidão. Enfim, o mundo virtual muitas vezes parece se aproximar às pessoas, quando na verdade se afasta mais ainda, tirando-a do convívio social e resumindo em relações e trocas de mensagem. Sei que pode até parecer exagero para alguns, mas a internet pode causar na mente da pessoa um distanciamento da realidade, uma visão desconecta, enviesada do que é realmente, né? Então, sem sombra de dúvida, estamos vivendo tempos trabalhosos, que Paulo afirmou em Tiago. Sendo assim, não podemos limitar nossas relações e espaços virtuais. Sendo assim, não podemos limitar. Um dos principais basilares do conselho do Evangelho é a comunhão, e as relações virtuais não conseguem cumprir necessidades naturais do ser humano. Logo, a providência desse tipo de relações que é sempre insuficiente, tá certo? E dentro desse contexto, nós vamos também ver, dentro desse contexto de rede social, qual é o comportamento do rebanho, não é? Como lida com isso, né? Comportamento do rebanho, como lidar com isso. É um conceito bastante conhecido no mundo dos negócios, também pode ser percebido ao observarmos os efeitos das relações virtuais e seus perigos, né? Falamos sobre o comportamento de rebanho, também conhecido como efeito manada, né? Diante das nossas necessidades de socializarmos, somos constantemente, né, acessados por pessoas sem princípios, que buscam manipular os despercebidos, submetendo às intenções maldosas. Tiago, capítulo 1, versículo de número 8, tá certo? Então tenhamos cuidado, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial nos nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.